Olá! Nesse vídeo irei demonstrar no financeiro contas a pagar nível Professional, adiantamento e devolução de adiantamento a fornecedor. Bom, então aqui nesse processo se a gente tiver nossos fornecedores e representantes cadastrados certinho lá no cadastro pessoas, tá? Conforme eu tiver selecionado lá os treinamentos de vocês criarem os cadastros tudo certinho, você vai poder estar fazendo os adiantamentos aí, independente se ele é representante ou não aí no processo. Então vai poder usar conta caixa banco, do cofre também, do matriz ou filial, esse dinheiro do adiantamento em cheques, né, de próprio ou cheque de terceiro na data do sistema ou retroativo, depende o que tiver lá dentro da regra de negócio de cada empresa. E também depois ali no próximo vídeo mostrar também sobre uma data futura que ele gera uma duplicata de contas a pagar. E o crédito só vai ocorrer quando é efetuado esse pagamento da duplicata, ele gera lá o adiantamento na conta fornecedor para você estar usando esses adiantamentos para bater nas duplicatas futuras quando vir a nota fiscal da mercadoria correta, ok? Bom, a seguir aí apresentaremos o processo de adiantamento e devolução do adiantamento a fornecedor no sistema TOTOS Moda. Para realizar o processo de adiantamento a fornecedor, nós vamos aqui no menu TOTOS Moda, certo? Financeiro, contas a pagar agora, né? Vamos em processo, porque o adiantamento é um processo, tá? É aqui no FCP FP 026, adiantamento barra devolução fornecedor barra representante. Damos duplo clique aqui no componente, tá? Se quando a gente der duplo clique aqui, ele der algum erro, falta terminal alguma coisa, tá? E terminal é isso daqui, tá? Então lá no nível Associate teve lá como que criar terminais e liberar os seus usuários. Então assim, se for alguém na retaguarda que vai lançar um adiantamento, que não precisa ter o caixa retaguarda, e ele também não precisa ter nada de terminal de loja, de caixa, tá? Abrir e fechar caixa, não precisaria colocar terminal. Só que tem uma dica aqui de configuração, tá? Nessa parte aqui, que é ali no ADM, quer dizer, FCC, tá? FCC FM 002, que é conta corrente, tá? Que no caso aqui o meu usuário 10, certo? Deixa eu limpar aqui, vou colocar aqui empresa 1, meu usuário 10 que eu estou usando. Vamos consultar aqui que está liberado para ele. Tá vendo aqui? Então está liberado esse caixa usuário terminal, porque eu já fiz vários processos com o meu é, usuário 10 aqui, certo? Então, como eu preciso usar algumas aberturas de caixa, fechamento, então eu tendo o terminal aqui liberado esse caixa terminal, então aí eu sou obrigatório ter um terminal liberado. Se eu não tivesse essa caixinha número 4 que tive manutenção 4, quando eu entrasse no 026 ele não ia pedir esse acesso aqui de terminal, tá? Mas como eu tenho o terminal, então eu tenho que ter a caixinha. Como eu tenho a caixinha, então eu tenho que ter o terminal, tá? É obrigatório ali, por causa do sistema que cada vez exigindo. Mesmo que eu não vou usar o caixa usuário aqui no lançamento, porque aqui no lançamento vocês vão ver que ele escolhe o tipo de caixa aqui, ó. Se é caixa matriz, filial ou usuário. Por isso do terminal, tá? Então se eu não tiver terminal, aquele caixa usuário liberado lá naquela caixinha do conta corrente, não vai pedir aquilo ali. No meu caso eu deixei, mesmo que eu não vou usar ali caixa usuário, que é esse daqui, eu vou usar a matriz sempre, tá? Na hora de lançar. Então vamos começar aqui, tá? Então aqui antes da gente começar também, vamos entrar aqui para ver os parâmetros, tá? Então assim, a gente vai entrar aqui. Os parâmetros principais. Bom, esse recibo aqui, se não tiver o modelo do recibo aqui, tá? É só vocês entrarem aqui e colocar um modelo de recibo aqui na hora de impressão, se quiser imprimir esse recibo de adiantamento. E como a gente já viu esse documento financeiro, tá? Vou abrir um pouquinho aqui, ó. É lá no GearFM 034. Nós já tivemos um vídeo aqui de Professional sobre esses modelos aqui do financeiro, tá? Então, aquele modelo 203, esse daqui, ó. Recibo de pagamento ao fornecedor. Tem até um antigo aqui também, ó, 201. Eu quis colocar um diferente, né? A gente já viu como que cria também, tá? Já tem um vídeo sobre isso. Por isso que tá aquele modelo aqui 213 no parâmetro da empresa 1, tá? Bom, outro aqui em adiantamento a funcionário, tá? Se você também quiser usar esse processo, tá? E, e criar um adiantamento para o teu funcionário aqui também, a gente pode estar liberado aqui também, tá? Como vou deixar como permite lançar,
Só para a gente mostrar um exemplo também, fazendo um adiantamento para um funcionário também, desde que ele seja cadastrado como fornecedor também lá no cadastro pessoa, tá? Bom, aí outro parâmetro que é importante é em data hatch. Tá, esse em data hatch ele anda junto com isso aqui, ó, permite data retro, tá? Da restrição aqui, mas vamos ver os parâmetros empresa primeiro. Então, se eu quiser que habilite também a caixinha aqui, tá, de para me lançar uma data retroativa, tá vendo aqui, ó, data retroativa, eu tenho que habilitar esse parâmetro. Por isso que essa caixinha está aparecendo data retroativa. Eu estou no dia 1 do 11, mas eu poderia estar lançando um adiantamento com data do dia 30 do 10, 29 do 10, desde que esteja habilitada essa caixinha aí, tá? Então, às vezes a gente está no dia 1º, mas de repente eu tenho um adiantamento lá, não deu tempo de lançar ontem, um exemplo, e a gente pode estar lançando hoje com data retroativa. Então, é bom estar liberado, né? Habilitar, então está habilitado, por isso que aparece a caixinha. Outro parâmetro que está lá, esse aqui é integrado não, porque é de fechamento, né? É quantidade de dias que ele pode lançar um data retroativa. Então, regra de negócio de cada empresa, eu coloquei por padrão 90 dias, tá? Então, de lançar alguns lançamentos no financeiro aí, às vezes também tem até parâmetro que a gente já viu lá que tem nos vídeos passados aí, vocês podem procurar, que é a data de fechamento de financeiro, tá? Então, tem a data de fechamento financeiro que controla talvez aquilo lá também. É o pessoal da controladoria, o pessoal da contabilidade. Mas aqui por padrão a gente vai deixar 90, que quando tiver aquele do fechamento lá também, ele sobrepõe esse daqui. Por padrão a gente deixa este daqui, que é o 90 dias que a gente pode estar lançando, tá? E outro parâmetro aqui, empresa ainda. Aqui, ó, é adiantamento futuro. Eu vou fazer um vídeo também lançando o adiantamento futuro, que ele vai criar uma duplicata. Quando a gente pagar essa duplicata, ele vai lançar na conta corrente do fornecedor. E aqui então eu vou deixar como ambos também, tá? TP adiantamento futuro, só para fornecedor, só para empresa, eu coloquei 9 ambos, tá? Podemos estar lançando aí, que ele vai gerar uma data futura também, tá? Então vocês vão ver que a caixinha de data ali também, como tem a data retro, ele também vai estar habilitado também, tá? Ó, data futura também, tá? Então é parâmetro que ele libera aquelas caixinhas novas ali, tá? Legal? Bom, aí outros parâmetros aqui para baixo. Esse por histórico, eu vou fazer um vídeo específico de usando por histórico. Primeiro eu vou fazer esse vídeo controle por conta corrente que é padrão, tá? Que ele cria a conta corrente abre certinho e a gente vai controlar por conta corrente, tá? O padrão do sistema aí. Invalida a senha no adiantamento, não vou precisar disso daqui, só se tivesse muita observação para poder tratar assim, tá? E para fazer esse processo de adiantamento, os usuários têm que estar liberados, né? O IN libera adiantamento ao fornecedor. Então, o usuário que está usando aqui, no caso vai ser o meu usuário 10, vou liberar ele aqui. Ah, como que busca, né? Só dá dois cliques ali, vai habilitar aqui, meu usuário 10, aqui o marco, vamos confirmar e que permitir. Salva, né? Fecha. E permite aqui, ó, também, ó, em libera adiantamento RP, representante, então a gente tem que estar liberado também. Vamos liberar a empresa 1, tá? Vou colocar só na empresa 1 por enquanto. O usuário 10 que eu já sei que é o Marco, né? E permitir também, salva, né? Esse outro aqui, e permite DT RET aqui, ó. Esse daqui é que vai permitir a gente fazer lançar data retroativa, que eu falei que ele anda em conjunto com aquele parâmetro lá que libera a caixinha data retro ali. Então a data retro, ó, tem a restrição, tem esse parâmetro e ainda tem a quantidade de dias também. Então não basta só habilitar a caixinha, tem que colocar a quantidade de dias e liberar o usuário também para estar fazendo. Mas aqui o usuário 10 já está liberado, já está permitido, tranquilo, certo? Vamos estar vendo agora o processo, certo? Bom, como já está tudo liberado, vamos sair porque eu liberei um lá que não tinha ainda, tá? Vamos entrar de novo no componente, duplo clique. Quem que é o meu fornecedor? A gente poderia pesquisar todos os fornecedores assim, mas se for um ambiente que tiver muitos fornecedores, tá? Então é melhor a gente pesquisar por nome. Vou colocar aqui um fornecedor aqui, Atacadão. Vou fechar com asterisco e consultar essa pessoa aqui de fornecedor. Vou pegar esse Atacadão aqui, Maringá, certo? Vou dar um tab. Ele já carregou os dados desse fornecedor. Ele não tem adiantamento nenhum, tá vendo? Tá tudo 00. Saldo de Credev também não tem. E saldo também na conta não tem. Esse saldo de Credev aqui, tá, pessoal?
é quando tiver uma devolução de nota fiscal lá que vai gerar esse saldo de CREDEV. A gente teve vídeos lá que fala sobre isso também, tá? Bom, então quando é que eu vou precisar fazer um adiantamento a fornecedor? Bom, se tiver regra de negócio na tua empresa que para você fazer uma compra, o fornecedor exige que você manda um adiantamento antes para ele mandar a mercadoria, tá? Tudo bem, você vai fazer aqui um adiantamento. Então a gente aqui já está com uma operação de adiantamento, depois a gente vai ver uma de devolução. Primeiro só adiantamento. Tipo de caixa aqui. Eu falei, né, se eu não for usar caixa usuário, tá? Não precisaria de terminal, mas como eu estou com uma caixinha liberada lá que eu mostrei, tem o terminal, mas eu não vou usar o caixa usuário. Por quê? Se eu usar o caixa usuário, eu teria que estar com o caixa aberto, certo? E ter dinheiro no caixa lá para usar esse caixa usuário, para fazer algum processo. Não vou querer abrir caixa, nada, eu posso usar a caixa matriz ou filial. Como eu estou na empresa matriz, vou usar a caixa matriz. Tá? Operação, primeiro que eu vou usar simples. Vou colocar aqui um exemplo aqui para esse atacadão, vou mandar lá R$ 500, tá? De adiantamento. Estou no dia primeiro, posso lançar um data retroativa primeiro, então dia 30/10, tá? Caixa matriz. Hoje o mais padrão, tá? Eu poderia ter dinheiro no caixa matriz e fazer esse adiantamento em dinheiro, tá? Ó, então vou mostrar todos os adiantamentos em dinheiro. Vai sair do caixa matriz, depois eu mostro lá nos extratos. Adiantamento com sucesso. Até ele imprime esse recibo, tá? Certo? Vou fechar aqui. Você pode estar melhorando o modelo lá quando eu comentei, né? Vou pegar aqui esse tacadão agora Cianorte, tá? Eu peguei os atacadão, por isso que eu guardei o número dele. O 4 é o Cianorte também. O outro eu fiz em dinheiro, vou pegar a caixa matriz, tá? Data retro aqui, esse eu vou deixar, se eu não colocar data nenhuma, ele vai pegar a data do sistema, tá? Operação R$ 100. Eu vou fazer agora o lançamento como se fosse fazer um cheque. Hoje quase não faz cheque, então quando você for usar um cheque próprio, você clica aqui em cheque próprio, coloca R$ 100. Ele vai perguntar quantos cheques? Um cheque. Ele já joga aqui no detalhe do cheque, tá vendo? Ah, se eu colocasse dois cheques de 50, aí eu posso colocar os vencimentos aqui, se fosse tá, um cheque pré-datado, né? Poderia estar. Aí ele vai perguntar qual é a conta corrente, ó. Então, para mim continuar ali. Qual conta corrente você vai emitir o cheque? Ah, vai ser do Itaú, certo? E aqui eu posso estar predatando também, já que eu vou fazer em duas vezes, se fosse o caso. Colocaria pode ser dia primeiro, né? Todo dia primeiro. Aquele 1/11, vou dar uma entrada, no caso, o adiantamento assim, tá? E, e o outro ali assim. Mas quando a gente fala em adiantamento não tem nada de cheque pré-datado, né? Então, beleza, era aqui só um exemplo que você pode estar fazendo, emitindo cheques assim de adiantamento também, tá? Bom, eu vou eliminar essa linha aqui, vou remover isso daqui, tá? É, deixa eu colocar aqui um cheque só, tá? Pronto, deixa de 100 sozinho mesmo. Com data dia primeiro mesmo, tá? Que é a data de hoje. O que ele vai fazer quando eu lançar aqui, tá? Ó, cheque autorização com sucesso. Fica uma autorização de cheque ela pronta para fazer isso daí, entendeu? Aí depois a gente vai estar vendo no próximo vídeo, vocês fiquem de olho aí, vai ter a emissão de cheque próprio. Então esse processo vai só cair na conta do cliente a hora que a gente fazer a autorização desse cheque. Vou até dar uma palha aqui, ó. Quando a gente faz cheque próprio aqui, a gente vai ter que sair daqui, vir aqui em conta corrente, tá? Emissão de cheque próprio. Como ele gerou uma autorização, tá? Que é aqui, depois eu vou estar fazendo bem completo esse processo. Aí a gente tem que vir aqui imprimir esse cheque, tá? Para ele poder lançar lá certinho. Então a gente vai buscar a conta lá 29, certo? Dada a autorização dia 1º/11, que está a data do sistema aqui. Vamos consultar. Ó, tem um cheque aqui de R$ 100, tudo certinho. A hora que eu fazer a impressão desse cheque aqui, ó, ele vai lançar lá na conta corrente. Ele sai essa impressão aqui, tá? Do cheque, certo? Eu vou cancelar. Imprimiu corretamente? Vou falar que sim, tá? Certo? Ele está dizendo aqui que ele só não imprimiu aqueles detalhes, tá? Ele pergunta se quer imprimir a cópia. Eu vou falar que vai imprimir também, tá? Só para ele terminar o processo aqui. Imprimiu, tá? Tudo bem, certo? Cheque emitido. Quando ele tiver com a situação emitida depois que foi impresso aqui, tá? Depois a gente vai ter um vídeo, vocês fiquem de olho aí sobre
ali em Professional mesmo, a configuração de toda essa emissão de cheque aqui também, tá? Bom, tá aí, tá? Depois que ele foi impresso aqui em conta corrente, se a gente for lá naquele fornecedor, tá? Então é o 4, né? Vamos lá, fornecedor, a pessoa 4, né? Como foi feita uma impressão de cheque, tá? Olha só. Então, dia 1/11, né? Olha lá que legal. Foi lançado o adiantamento aqui, tá? Certo? Então, se a gente for nesse, ver que foi feita a emissão de cheque, tá? Então, ele só conclui o lançamento do adiantamento, fica o crédito aqui para a gente utilizar depois para bater na duplicata, quando você faz a emissão do cheque lá. Legal? Pessoal, continuando aqui então, nós vamos voltar aqui no nosso adiantamento a fornecedor. Nós vamos então vou usar o mesmo fornecedor lá que eu fiz o primeiro adiantamento, tá? O de Maringá. Vou usar a caixa matriz, tá? Que não quero usar a caixa usuário. Vamos fazer mais um adiantamento aí de R$ 1.000, tá? Usando os processos agora, assim, o mais comum hoje, tá? Eu posso colocar a data aqui, como eu falei, se ele não colocar data, ele pega a data do sistema, né? Dia 1/11. O mais comum hoje, o pessoal quase não usa mais dinheiro nem cheque, usa mais o que? TED, né? O que é uma TED? Você fazer uma transferência ou Pix, tá? Não tem o nome Pix ainda aqui hoje, mas como se fosse uma transferência, tá? Uma eletrônica aí, tá? Então, vou fazer a transferência eletrônica, vai pedir a conta banco também de novo. Vamos escolher a conta banco, pode ser o Itaú mesmo, tá? Só vim aqui e confirmar, entendeu? Até ele imprime esse recibo, tá? Certo? Vou fechar aqui, tá? Legal? E ele lançou, entendeu? Ok? E aí também eu vou mostrar para vocês aqui, esses parte aqui, quando estiver dentro de caixa usuário, tá? Às vezes o pessoal lá na loja, às vezes depende do processo, a regra de negócio de cada empresa, tá? Se tiver liberado para o pessoal da loja esse componente FCP FP026 aqui, e eles poderem lançar despesa no caixa, ele tem no terminal, ele fala assim, ó, não existe caixa aberta. Aí ele poderia ter no caixa aberto, eu poderia escolher ele caixa usuário, tá? Certinho, e tá lançando, fazendo seus lançamentos de despesa no caixa aqui, tá? Transferência entre contas também é um atalho, também se a pessoa quiser usar o atalho por aqui também, tá? Quiser fazer uma transferência também, é só um atalho, tá? Mas nós já fizemos vídeos sobre isso, transferência também entre contas e de clientes também, tá? E fornecedor também, desde que esteja habilitados aqui, né? Você pode fazer transferência também para o pessoal, para fornecedor, cliente e fornecedor, tá? Legal? Aí a gente pode estar fazendo essa transferência também. Vai com certeza vou ter, se não tem os vídeos, assista os vídeos sobre transferência entre contas, tá? Ok? Bom, aí são atalhos. Esse consulta extrato, tá, pessoal? Aqui ele fala assim, ó, por favor informar o fornecedor. Por quê? Vou colocar aqui aquele fornecedor, o de Cianorte aqui, ó. Se a gente apertar aqui, ele fala qual é o número da conta, né? É que assim, se a gente colocar a caixa matriz, tá? Ó, caixa matriz e apertar aqui, formar o valor da operação, tá? É que quando ele, eu vou colocar R$ 1 só para ver se ele habilita ali embaixo, tá? Ó, aí ele consulta aqui não é o extrato da conta corrente do fornecedor, tá? É a conta de caixa usuário, tá? Certo? Então não tem nada a ver esse extrato aqui com a conta do fornecedor, tá? Legal? É porque quando eu falei que você pode estar usando caixa usuário ou caixa matriz ou filial, isso é mais para o pessoal quando tem controle desse componente dentro do caixa é, ali do PDV em loja, tá? Certo? Esse transferência em conta também é uma outra parte de processo do financeiro se precisar também ali na loja, tá? Mas o processo mais em si é usado é o que a gente viu ali, lançar em dinheiro, lançar em cheque e lançar em TED aqui. Depois a gente vai ver um vídeo aí de devolução disso daqui e também um vídeo com data futura, tá bom? Ok? Para sair, a gente tem que sair aqui no F11 aqui ou nessa seta aqui, tá? Mas continue conosco assistindo os vídeos de adiantamento.